O que a gente avalia? Tá? O que a gente considera na análise de urina? Essa parte muito executada pelo técnico de laboratório, tá? A microscopia fica mais a critério do bioquímico, do biomédico, né, ou do patologista, do médico patologista, mas a parte de preparo da urina, a parte de análise físico-química, tá? Até preparo para colocar centrifugação, tudo é a parte que o técnico executa, certo? Então, se a gente tivesse em laboratório, a gente até realizaria uma análise de urina, né? Diria para vocês coletarem para a gente fazer todo o procedimento. Mas então a gente vai fazer aqui, né, teoricamente, os passos, a importância para vocês saberem, então, como proceder no laboratório. Bom, inicialmente, então, a gente avalia a cor, tá? Então, nós recebemos as amostras em frascos. Alguns laboratórios hoje, eles já coletam direto nos tubos e já coletam praticamente os 10 ml que a gente vai centrifugar, ok? Como que a gente avalia? A cor, ela pode ser avaliada no tubo ou ela pode ser avaliada no próprio frasco. Vai depender da qualidade desse frasco e reutilizações do mesmo. Sempre é melhor no tubo, tá? E sempre melhor contra um fundo branco ou contra a luz. Então, a cor, ela pode ter diferentes tonalidades de amarelo. Quanto mais diluída a urina, mais clara vai ser essa tonalidade, certo? Urinas mais concentradas ou com ingesta menor de líquido ou com mais quantidade de soluto nessa urina, maior a quantidade, maior a cor, então, ou mais escura é a cor da urina. Normalmente a urina, ela tem duas tonalidades que a gente considera normal. É o amarelo citrino, tá? Ou o amarelo âmbar. Então, o amarelo citrino é o amarelo claro, é o amarelo, né, não alaranjado, né, nada disso, certo? Que seriam essas duas primeiras urinas aqui, ou até essas 3 primeiras urinas, tá? Elas são, então, consideradas. Essa primeira pode até ser colocado amarelo claro, tal, mas normalmente é amarelo citrino e amarelo âmbar. Então, amarelo citrino são essas 3 tonalidades. Cor da urina mais normalmente encontrada, qual é? É essa daqui do meio, certo? Amarelo citrino típico, tá? Essas daqui bem diluídas, vocês podem ver que a gente enxerga, né? É bom que até esteja numa estante branca, a gente enxerga do outro lado, ó, certo? Essa daqui a gente já tem uma certa turbidez atravessando ela, né? Você não enxerga nitidamente do outro lado. Isso não é por causa da cor, certo? A cor são essas tonalidades. Vejam, esse daqui é um amarelo âmbar, né? Um amarelo mais escuro, mais cor de garrafa, vamos dizer assim, ok? E essa daqui, uma urina cheia de hemácia, tá? Com sangue. Então, ela é avermelhada. Então, cor da urina, vermelha, ok? Avermelhada, levemente avermelhada. Pode ser verde? Pode. Pode ser azul? Pode, tá? Normalmente, ela está ligada ao uso de medicamento ou de algum corante. Por exemplo, experiência pessoal. Uma vez a minha filha passou o final de semana com o pai, quando voltou, a urina estava azul. Eu disse, nossa, né? Ou seja, já leva aquele choque, né? Eu disse, você comeu alguma coisa, filha, diferente? Ela disse assim, comi um algodão doce. Eu disse, beleza, o que é isso? É o corante. O corante foi eliminado, né, do corpo. Claro, ela ingeriu, né, o algodão doce de cor azulada, verde. Esse corante foi absorvido e ele foi o quê? Ele foi filtrado, né? Ele foi eliminado através da urina, certo? Sendo assim, pode aparecer outras cores, né, de urina normal, certo?
diferentes tonalidades de amarelo, produção e excreção constante de urocromo. Urocromo é uma substância, então, que é o urobilinogênio, por exemplo, ele é eliminado, né, através da urina, deixando essa cor avermelhada. Amarelada. Quando você tem qualquer problema na formação do urobilinogênio, ela pode ficar, por exemplo, esverdeada, tá? Por quê? Porque não houve a transformação da bilirrubina em urobilinogênio, deixando a cor assim esverdeada. Podemos ter uma cor marrom? Sim, podemos. Normalmente também, pela presença ou de bilirrubina, ou presença de hemácias degradadas, tá? Que daí a hemoglobina, né, libera ferro, tal, e daí você pode ter a presença da cor marrom. Presença, vamos pensar aqui, alguns medicamentos, como eu falei, por exemplo, o pirídium, né? Quando você usa para uma infecção urinária, ela pode ficar esverdeada ou azulada, certo? E medicamentos, tá? Ele reflete, então, a cor, um bom índice de concentração urinária e hidratação. Então, como eu falei, quanto mais clara, mais diluída está essa urina, tá? Cor e presença de patologias. Então, eu posso ter um problema hepático, isso refletir na urina? Pode, tá? Então, como a gente falou, exemplo da bilirrubina. Alguma hemorragia, tá? Alguma quebra de hemácia em excesso, isso pode deixar a cor da urina também um pouco mais avermelhada ou um pouco mais marrom. Diferenças de termos utilizados entre laboratório. Então, como eu comentei, normalmente a gente utiliza amarelo citrino ou amarelo âmbar, tá? Para cores normais de urina, não entrando muito em amarelo pálido, amarelo claro, amarelo... Não, isso vai muito do laboratório. Mas normalmente a padronização é amarelo citrino e amarelo âmbar são urinas normais, tá? Amarelo citrino, certo? Diferenças de termos utilizados, então, entre laboratórios. A padronização é importante, então sempre não é a Rosane utiliza só essas 3 cores, daí vem outro técnico e utiliza outras denominações. Então, tudo aquilo que foge do amarelo normal, daí sim, está marrom, está vermelho, essas cores são cores importantes para o médico, né, para avaliar. Agora, dentro dos amarelos normais, normalmente usar 2 termos está ótimo, tá, gente? E treinamento de pessoal, treinamento para esta avaliação. Então, como eu falei para vocês, apenas eu tento sempre erguer essa estante aqui, tá? Então, vamos lá, vamos avaliar aqui. Vejam só, essa urina 1, ela é amarelo bem claro, certo? Eu diria 1, 2 e 3 amarelo citrino. Independente aqui se ela é claro ou mais escuro, amarelo citrino. A densidade, quando a gente for avaliar, ela já vai refletir esse amarelo. Se está bem diluída, o amarelo vai ser o quê? A densidade vai ser o quê? A densidade vai ser menor. Se ela está mais concentrada, a densidade vai ser maior, ok? Então, a urina 1, 2 e 3, amarelo citrino. A urina 4, amarelo âmbar. E a urina 5, vermelha, tá? Urina 1 e 2, a gente olha através dela, certo? A gente vê a partezinha da estante ali atrás, ó, perfeitamente, ok? Então, ela é uma urina não turva, límpida, a gente diz, límpido. Na urina 3, vejam só que a estante atrás, a gente já não enxerga perfeitamente. Não é como se estivesse olhando um espelho, né? A gente não visualiza perfeitamente através dela. Então, ela é uma urina turva ou ligeiramente turva, certo? Vocês vejam, não é por causa da cor, é por causa da presença de elementos dentro dessa urina. Pode ser célula? Pode. Pode ser cristal? Pode. Pode ser proteína? Pode. Tá? Isso vai definir como que a gente vai saber, através de outras análises que a gente vai fazer. Ok?
No amarelo âmbar aqui, da mesma forma, a gente não vai avaliar se ele fosse amarelo âmbar e fosse límpido, tá? Não fosse ligeiramente turvo, mesmo nesta cor a gente enxergaria do outro lado. Posso ter vermelho límpido? Posso. Posso ter vermelho turvo? Posso. Posso ter vermelho ligeiramente turvo? Posso. A composição, ela não, a cor não exclui a turbidez. Ou a turbidez não exclui a cor. Eu posso ter um amarelo claro aqui, um amarelo citrino, tá? Na urina 1 e 2, e ela ser turva? Posso, tá? O que define, então, cor é a cor, é a paleta de cores, certo? O que define turbidez é o enxergar através do tubo, através da urina, ou não. O que pode interferir? Se eu uso um tubo de vidro, nesse caso, ou se eu uso um tubo plástico. Então, o tubo plástico eu tenho que me adaptar que a turbidez ou a limpidez dessa urina, ela pode variar conforme o tubo. Se o tubo está gasto, se o tubo já foi muito utilizado, se ele não é um tubo, se ele já é um tubo leitoso, não é uma vidraria ou um utensílio de laboratório que eu possa ver turbidez. Eu tenho que achar uma outra forma de ver a turbidez, ok? Então, o amarelo pálido, né? Urina diluída, diabetes. A diabetes leva devido à concentração, lembra lá no túbulo renal? Concentra muita glicose, quer dizer, tem muita glicose no ultrafiltrado e vai fazer o quê? Vai fazer com que o organismo, para tentar diluir o que está dentro do túbulo, ele reabsorva mais água, ok? Tem muito vento. Ok, gente? Fazendo, então, com que eu possa ter. Então, pessoas com diabetes, por exemplo, do tipo 2, um dos primeiros sintomas que eles têm é muita sede e muita urina. Por quê? A sede é reflexo, porque você está eliminando muita água por causa do excesso de glicose, né, na urina, está retendo água, então, dentro dos túbulos, tá? E está fazendo com que o organismo perca água, então vem o reflexo da sede. Então, é um dos primeiros sintomas, né, que refletem, então, a presença do diabetes. Isso não quer dizer que todo excesso de sede ou de urina seja diabetes. Vou comer uma comida super salgada, o que acontece? Eu tenho que excretar esse excesso de sal, esse excesso de sódio. Então, vai ficar mais sódio no túbulo, vai secretar mais água, vai reabsorver menos água, e com isso aumenta o volume urinário também e pode levar à sede, correto? Para quê? Para que eu atinja o equilíbrio de sódio dentro do sangue, dentro do organismo. Beleza? Consumo aqui excessivo quer dizer consumo de água, né? Tem gente que bebe muita água, água até em excesso. Nós temos outro tipo de diabetes, que é o diabetes insípido, que faz com que haja uma menor diluição, uma menor concentração urinária também, ok? Amarelo, urina normal, então foi o que eu disse, um amarelo citrino, seria um amarelo pálido, amarelo, né, turvo. Marrom, então, desculpa, o âmbar antes, né, que seria a urina 4 ali, urina concentrada, alguns pigmentos de bilirrubina, mas nada que seja patológico, ok? Marrom, muita presença de bilirrubina, isso vai aparecer no exame químico, presença de hemoglobina, tá? Como eu falei, já degradada, porque daí você libera o ferro, e meta-hemoglobina, que é, então, uma forma também de hemoglobina. Verde, bilirrubina oxidada, tá? Azul de metileno, que é um corante, às vezes utilizado em medicamentos, né? E medicações. Vermelho e rosa, porfirinas, que são algumas doenças, né, ligadas à doença do M, então, da hemoglobina. Mioglobina, que é a liberação, então, que é uma, vamos dizer assim, seria uma hemoglobina do músculo, tá?
a própria presença da hemoglobina e medicações. E laranja, normalmente ligada a medicações, e a preta, então, que é a melanina e ácido homogentísico. O aspecto era o que eu estava falando antes para vocês. Então, refere-se à transparência da amostra. O aspecto, então, ela é a turbidez, né, da urina, então, límpida, ligeiramente turva e turva, ok? E ela está ligada ao quê? Ao conseguir olhar através desses frascos ou não, através da urina ou não, tá? Esse aspecto turvo, né, ou ligeiramente turvo, ele pode, então, estar ligado ou não a patologias. Normalmente, quando ele está muito turvo, é uma infecção urinária ou excesso de cristais, que pode, então, refletir na presença de cálculos renais, tá? Ou até da alimentação. Voltando um pouquinho, gente, a urina aqui, ela pode estar mais verde também, às vezes, devido a algum tipo de alimentação, tá? Verde, azulada, como eu falei. Não é só através de corantes, às vezes você pode ter variações ali. Levemente avermelhada, por exemplo, quando a gente come muita beterraba, tá? Tem pessoas que eliminam muito a cor da beterraba. Então, a urina, ela pode ficar mais avermelhada ou levemente avermelhada ou puxando para um âmbar, tá? De um âmbar para o vermelho, e até as fezes, por exemplo, podem ficar mais escuras, ok? Voltando aqui, eu vou lembrando e vou sinalizando para vocês. O recipiente, então, ele tem que ser transparente, né, conforme a gente já tinha falado. Então, quais são os termos mais utilizados? Transparente e límpido. Normalmente, mais utilizado é o límpido, tá? Semiturvo ou ligeiramente turvo, certo? Turvo ou opaco, mais utilizado é o turvo. E o leitoso também pode ser utilizado. Isso dá um aspecto mais de muita presença de leucócito, por exemplo, ou alguma eliminação de lipídio, alguma doença ligada a isso, ou uma grande quantidade de proteínas, tá? Por exemplo, a urina não forma espuma, ela pode, quando você coloca no frasco, ela pode formar espuma quando tem proteína. A proteína tem essa capacidade, né, devido à composição química dela, mas a urina em si, ela não tem proteína. A quantidade de proteína é ínfima, então ela não tem essa possibilidade de tá formando, né, ou quando você coloca no frasco, formar espuma. Se formou espuma, você já desconfia, opa, ou o frasco está com detergente, ou o frasco da coleta, ou o teu tubo, ou essa urina está cheia de proteína. Daí, insuficiência renal, ok?